Uma dúvida que eu gosto às vezes de lançar para os meus alunos é a seguinte: será que quando a gente morrer, existe chance da gente virar um fóssil? Porque é muito comum ir em museus e ver aqueles lindos fósseis de dinossauros, mas a pergunta que fica é: será que ser humano pode virar fóssil? Aliás, será que existe fóssil de ser humano? Se você quer saber isso e muito mais, eu me chamo Jonas, sou professor de biologia aqui no Ciência no Papel e te chamo para essa viagem petrificante do mundo dos fósseis. Vem! Fala, meu querido, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do Ciência no Papel, para a gente dar prosseguimento à nossa playlist ali das eras geológicas e, lógico, depois das eras, uma forma que a gente utiliza para identificar uma era da outra é percebendo a presença dos seus fósseis. Só que eu comecei a nossa aulinha com uma pergunta: será que um dia eu e você vamos ser fósseis? Tem um caso aí que a gente tem na história, uma coisa que realmente aconteceu, que foi a erupção do Monte Vesúvio. Veja, Vesúvio era uma cidade, um vulcão que ficava ali numa cidade italiana, chamada de Pompeia. Tem até um filme com esse nome. E era uma cidade que vivia normalmente, com seu mercantilismo rolando, o pessoal vendendo ali suas frutas, como se fosse um dia de feira, os camaradas malhando na academia, nos seus ginásios. Você tinha também ali o pessoal recitando poemas, escrevendo canções, todo mundo vivendo tranquilamente. Mas eles não imaginavam que o Monte Vesúvio, que guardava ali um vulcão adormecido, iria entrar em erupção. E o pior aconteceu. O pior também é que Pompeia era uma ilha. E por ser uma ilha, não tinha para onde você fugir. Então, na hora que o vulcão entrou em erupção, e aquela lava começou a descer, e aquelas explosões de pedras flamejantes começaram a espalhar, as pessoas se viram aflitas sem saber o que fazer. Mas o pior, embora o fogo realmente seja avassalador e destruindo através de queimaduras, uma das grandes marcas que esse acidente acabou causando foi a morte pela inalação e também pelo envolvimento com as cinzas vulcânicas. Imagine, por exemplo, como no filme Pompeia, estrelado pelo cara que futuramente ia fazer o Jon Snow em Game of Thrones. E lá você vai ver pessoas morrendo não porque se queimaram com o vulcão. O filme, eu confesso a vocês, é muito fraquinho, né? Vai mostrar de uma menina que tá prometida para casar com um cidadão lá que ela não gosta. Aí ele é um escravo, aí se apaixona por ela e aquelas coisas. Mas, prof, eles ficam juntos no final? Eu não vou dar esse spoiler para que você possa assistir e sofrer como eu. O filme é meio ruinzinho, mas tem coisas boas, tá? Que dá para tirar. E uma delas é ver a morte do povo. Prof, ver a morte do povo é coisa boa? Entenda. Você consegue entender que não é apenas o fogo que destrói, mas as cinzas do vulcão também. Afinal, as cinzas do vulcão, elas vêm incandescentes. E muitas pessoas morreram lá na época da erupção do Monte Vesúvio, não porque foram queimadas pelo fogo, mas porque foram envolvidas pelas cinzas. Essas pessoas acabaram inalando ela na respiração e ela saiu queimando tudo por dentro. E também, na hora que elas atacaram as pessoas, é como se elas fizessem um casulo. E aí o que tava ali por dentro derreteu. Lógico, né? Eu tô falando do calor iminente ali de um vulcão em erupção. Isso aqui que vocês estão vendo é uma imagem real de pessoas que foram petrificadas na antiga cidade de Pompeia. Para vocês terem uma ideia, esse acidente aconteceu por volta de 97 depois de Cristo. Então a gente tem mais ou menos aí quase 2000 anos, em 2097 para ser mais exato. A gente vai estar fazendo 2000 anos desse ocorrido, mas olha quanto tempo. E o mais interessante, né? O pessoal ficou, será que tem alguma coisa dentro? Será que foi só gente que morreu? Não, cachorrinhos também. Nossa, aí você fica com o coração partido. Prof, cachorro, sim. Dá pra perceber que esse cachorrinho estava se retorcendo por causa da quintura do calor, da alta temperatura que ele acabou inalando dessa cinza, né, incandescente. Mas olhando ali para aquelas pessoas, o que é que os caras fizeram? Pegaram uma delas, quebraram ali uma partezinha por fora e colocaram gesso por dentro. Quando eles conseguiram depois remover o molde, eles notaram que o gesso estava com molde de osso. Olha que coisa incrível. Embora as cinzas tenham realmente consumido toda a matéria orgânica dessas pessoas, a carne, a pele, a cartilagem, tudo isso que foi consumido, ele deixou ainda os ossos. Então, de alguma forma, essas cinzas, elas preservaram esses ossos aí por quase 2000 anos. E elas também são passíveis de ver, né? Se você tiver dinheiro e conseguir viajar para a Itália, lá tem um museu onde você pode presenciar essas estátuas de pedras de pessoas que faleceram, infelizmente, na época ali da erupção. E a pergunta que fica é, então, dá para dizer que são fósseis? Então tudo isso aí é um fóssil?
Para ser mais exato, a gente só vai considerar fóssil tudo aquilo que tiver no mínimo 11 mil anos de existência. Sério, prof? Sim. Veja, nos dinossauros, se você já viu a parte de era mesozoica, você vai lembrar que eles foram extintos há mais ou menos 66 milhões de anos. Então, quando você encontra uma estrutura preservada deles, aquilo é um fóssil, tem mais de 11 mil anos. No caso das pessoas petrificadas em Pompeia, elas não têm nem 2 mil ainda. Então, não dá para chamar de fóssil. Mas, prof, por que especificamente 11 mil? A gente está vivendo no período quaternário. E no período quaternário, ele também é dividido em épocas. Nossa época atual é a época do Holoceno. O Holoceno, ele iniciou exatamente há 11 mil anos. Então, a gente só considera fóssil tudo que é anterior a essa época do Holoceno, né? Que é a época que a gente está vivendo. Tudo que ficou com 11 mil anos ou mais, aí é considerado fóssil. Também, logicamente, a gente vai ver que tem dois tipos de fóssil. Você tem o somatofóssil e o icnofóssil. A diferença dos dois é bem simples, tranquila da gente desenrolar. Como é que é, prof? A diferença delas. O somatofóssil é fóssil de resto de parte de corpo do bicho. Então, quando você vê o esqueleto dele, a ossada inteira, quando você vê uma concha, uma garra, um chifre, um dente como o dente do megalodon, aí você vê que o dente é gigante, né? Maior do que a mão do camarada. Quando você vê uma coisa dessa, você tá vendo partes do corpo, um tronco petrificado, uma carapaça que petrificou, folhas também que deixa ali marca, você vai dizer que é um somatofóssil, ou seja, é um fóssil de partes do corpo, né, das formas vivas. Enquanto que o icnofóssil, ele vai ser registro de atividade. Peraí, prof, não entendi nada. Enquanto um você vai estar dizendo que é parte do corpo, outro você vai dizer que são marcas, por exemplo, deixadas por ele de atividade. Por exemplo, é muito comum você encontrar pegadas. Você não tem uma parte de corpo ali. Agora você tem um molde deixado por alguém, algum bicho que caminhou. Olha, uma atividade o bicho estava fazendo. Fezes, os coprólitos. Algumas fezes podem acabar fossilizando. E isso também é uma forma de você ter atividade, por exemplo, biológica, né? Que é a defecação. Ou quando um bichinho, por exemplo, ele deixa trilhas, como no caso dos trilobitas. Isso acaba fossilizando. E aí você tem um registro, olha que legal, de atividade. Ou seja, do bicho mexer. Então isso, ninhos, túneis, ovos também são exemplos. Galerias no solo, por exemplo, imagine aí minhocas de antigamente que cavaram e deixaram buracos e aquilo fossilizou. É registro de atividade. Então, se é pedaço do corpo, somato, e se é registro de atividade, icnofóssil, né? Bem facinhos. A gente sabe que os fósseis, eles encantam por onde passam, eles influenciam muito na cultura pop. Pokémon, por exemplo, é uma marca registrada disso. Você vê aí o Pokémonzinho chamado de Kabuto, lá da primeira temporada da Liga de Kanto, inspirado no Trilobita, né? São bem parecidos. E a evolução dele, o Kabutops, veio do escorpião do mar. Olha como é parecido o corpo deles. As pinças, o corpinho todo fragmentado, segmentado. É bem interessante. Não somente isso. Pra galera aí que gosta de Pokémon, a Liga de Owen, né? Ali a terceira temporada. Você já tem o Anorite, que provavelmente foi inspirado no Anomalucaris, um animalzinho que surgiu, ó, lá na época do período Cambriano, na Era Paleozoica. E não somente eles, você também pode ter o Lapras, que quem viu a aula de Era Mesozoica vai lembrar que a gente viu que lá surgiu, né, o Plesiosauro. E o Plesiosauro muito provavelmente inspirou o Lapras que a gente conhece hoje em dia, um Pokémonzinho do tipo água e gelo. Olha aí como os seus atributos. Prof, pra que serve, né? Por que a gente estuda fóssil? Não é só porque o seu professor tá cobrando, tá? Eles têm uma implicação gigante. Primeiramente, com os fósseis, dá pra gente verificar que no passado os seres eram diferentes do de agora. Então, quando você pega um fóssil de um tigre-dente de sabre e olha para um gato atual, dá pra ver que tem diferença entre esses dois felinos. Também dá pra saber como é que era o modo de vida, sabia? Pelo tipo de dente. Se for um dente pontiagudo, era um animal que era carnívoro. Se for um dente que é achatado, é um animal provavelmente herbívoro. Também dá pra saber como é que eles se relacionavam entre si, se vê fósseis assim em bando, então são animais que provavelmente coabitavam juntos. A causa da morte, dependendo ali do tipo de, sei lá, material que você encontra. Algumas plantas que ficam preservadas na área de estômago de alguns animais, dá pra ter uma noção que, sei lá, por exemplo, ele acabou sendo envenenado. Olha que bacana, que dá pra entender. E não somente isso, eles também ajudam a entender a questão de transição. Veja, a gente quer muitas vezes achar aqueles famosos fósseis de transição pra ver como o bicho que era antes se tornou depois. Exemplo, eu já comentei aqui na playlist, na aula lá de Era Mesozoica, que dos répteis, dos dinossauros, surgiram as aves, que também são dinos. O que eu quero que você saiba?
O fóssilzinho desse animal que está aí na frente de vocês, que é o Archaeopteryx, ele é ligeiramente parecido com as aves e também com os dinos. Ele, a gente diz que é a transição entre esses dois animais, entre o réptil, o dino, e depois a ave, né? A gente diz que ele é um elo de ligação entre esses dois bichos. E, logicamente, graças ao fóssil, dá pra gente ter uma noção do tempo da Terra. Prof, que massa! Pois é, dependendo de onde você encontra os fósseis, dá pra saber, poxa, esse fóssil é aquele dinossauro. Então, essa área aqui é bem antiga, é de 66 milhões para trás. Opa, achei um fóssil de tigre-dente de sabre. Então isso aqui já tem mais ou menos uns 2 milhões de anos para cá. Eles ajudam muito a datar a história da Terra. Que coisa massa, né? Quem diria? Um bicho lá inerte, mas que ajuda a gente a movimentar muita coisa nos estudos. E a pergunta que fica é, prof, beleza, eu entendi tudo isso, mas eu gostaria de aprender como é que acontece o processo de fossilização. Como é que um fóssil se torna fóssil? Ele tem que atender algumas características. A primeira delas, eu gostaria muito que vocês me dessem aqui atenção, é o seguinte. Em condições normais, logo que um organismo morre ou entra em decomposição, elimina o cadáver, ou ele vai ser devorado por outro. Então, pense o que eu vou dizer agora. Para um fóssil surgir é a coisa mais rara do mundo. É muito difícil. Várias coisas têm que acontecer para o fóssil poder aparecer. Então, olha que massa. Então, quando um bicho morre, ou ele vai ser decomposto por bactéria, ou um animal pode comer. Só que veja, para que ele surja, você vai ter algumas condições que são necessárias. Primeira delas, o corpo tem que ser enterrado rapidinho. Oxe, prof, por quê? Gente, quanto mais rápido esse corpo for enterrado, menor a chance de um bicho vir comer a carcaça. Você também diminui o processo de decomposição, ele fica mais lento, já que quanto mais rápido o animal foi coberto, menos exposto às bactérias ele vai ser. Outra condição de importância, a preferência é que esse soterramento seja no fundo dos mares ou de lagos. Pense comigo, onde é que é mais fácil a areia se movimentar? Aqui no solo ou dentro d'água? Basta você lembrar quando você está na praia andando. Você está andando lá na areia da praia, a areia está lá presa, fixa, solta pouco. Mas na água, basta você dar alguns passos e a areia faz pum, ela suspende, ela sobe. Então por isso que uma coisa bacana para eles é que ele seja enterrado principalmente ali em ambiente aquático. Outra coisa importante, nível de oxigênio tem que estar baixinho. Quanto menor o O2, menos bactérias vão estar agindo. Sério, prof? Muita bactéria usa oxigênio para sobreviver. Mas se nesse caso tem pouca bactéria, então a decomposição fica cada vez mais lenta. E por fim, temperatura. Lembra, por que a gente bota comida na geladeira? Porque preserva por mais tempo. Então, quanto menor a temperatura, melhor para que esse bichinho ele fique mais preservado. Você vai diminuir a ação das bactérias e também até de algumas partes do corpo dele de se deteriorarem. Que legal, né, prof? E aí, como é que é o processo então? Já entendi as condições que tem que acontecer. Vamos agora para o processo. Primeira etapa. A morte num canto que seja alagado. Então, se vocês perceberem ali, no meu lindo slide, vocês vão ver aqui um dinossaurozinho que aparentemente está abatido numa região alagada. Então, ele já atendeu o primeiro requisito. A segunda coisa que vai acontecer é que ele vai ser decomposto. As bactérias vão comer a carne dele, mais cedo ou mais tarde, e vão ficar apenas as partes duras. Olha que interessante. Fossilização normalmente vai acontecer com partes rígidas, com partes que são duras. Capiche? Tranquilo? O que mais, prof? No terceiro ponto, as partes duras agora vão ser soterradas. Então, se vocês repararem aqui no meu desenho, vocês vão reparar que aqui, ó, tá a parte dura e ela foi soterrada com várias camadas de terra que cobriram ela aqui por cima. Prof, tô vendo que massa. Pois é, foi soterrada aí por cima. E por fim, mas não menos importante, essas camadas de sedimento elas vão aumentando com o passar do tempo, vai compartimentando cada vez mais e aí vão formando aquelas rochas sedimentares e aí por causa dessa pressão você vai ter aí o fóssil totalmente compactado. Então é assim que a gente faz para poder formar um fóssil. Só que lembre-se, nem todo fóssil é formado do mesmo jeito. E dependendo do tipo de fossilização, você vai ter fósseis diferentes. Então veja, eu estou aqui com duas imagens, uma eu tenho uma ossada e no outro eu tenho um mosquito no ambar. Os dois são considerados fósseis, só que a forma de fossilização deles é bem diferente. Mostra aí, prof, então. O primeiro tipo a gente chama de moldagem, e essa é meio óbvia, é a mais comum de se achar. Como é que é, prof, essa de moldagem? Você vai ter um molde do bicho que deixou ali alguma marca. Por exemplo, ele deixou a marca de uma concha, a marca, por exemplo, das patas,
pode ser a marca, por exemplo, de uma mão. Então, ele deixa alguma marca gravada na rocha, numa argila, por exemplo, principalmente em alguma área que era mais ou menos mole, tipo assim, lamaçal, argilosa, aquilo acaba endurecendo e fica o molde do animal, tá? Isso aí é o tipo mais comum de se achar. Do outro lado, você vai ter o contramolde. Como é que é isso, prof? Veja, se de um lado o bichinho deixou a marca dele, o que que é o contramolde? Imagine que esse local que ficou o molde, que ficou o buraco, ele está se enchendo de sedimentos. Pense aí naqueles brinquedinhos que você tem de criança, de um balde de areia. Imagine que o balde seco é o fóssil por moldagem, né? Ele ficou com a forma, né? Com um buraco. Encha esse balde de areia e depois vire. Essa areia vai tomar a forma do balde, ou seja, é o contramolde dele. Então, fossilização por contramolde é quando você tem, por exemplo, minerais que vão enchendo ali o local onde teve um molde e elas acabam pegando a forma, né? Por isso que vira o contramolde daquele molde. Facinho, né? Tranquilo de entender. Então, se vocês olharem aqui no meu slide, você tem aqui o molde, ou seja, onde ficou a marca do trilobita, e o contramolde que formou disso. É como se eles estivessem grudados e eu fizesse isso aqui, ó. Abrisse. Um estava encaixado no outro, né? O contramolde encaixa no molde. E aqui tem até uma chargezinha que eu acho bem divertida, que ela diz o seguinte, ó. O camarada pula, cai e deixa um buraco no chão. Aí ele faz, veja pelo lado bom. Se eu encher com concreto, vai dar um fóssil bem legal. A pergunta que fica é, se ele encher com concreto, vai ser um molde ou contramolde? Seria um contramolde, né? Esse próximo fóssil. O que é mais, prof? Esse daqui é um dos mais famosos. Pelo menos porque a gente vê muito ali nos filmes, né, de dinossauros, que são esses fósseis que foram mineralizados. O que é que aconteceu? Quando esse animal morreu, as partes moles que eles tinham foram sendo substituídas aos poucos por minerais. Então, por exemplo, dentro do osso que tem parte mole, aquela parte foi indo embora e depois de um tempo foi os minerais que estavam ali dispersos, por exemplo, na água, que foram entrando e tomando lugar. Então, quando você olha para um fóssil como esse de dinossauro, você não está vendo mais o osso propriamente dito. Você está vendo minerais que acabaram entrando e ocupando o lugar desse osso. Tá? Então, isso aqui é um dos tipos de fossilização mais conhecidas. Mas a mais comum, logicamente, foi como eu comentei, é a da moldagem. Outra aqui, a mumificação, e essa aqui tem rendido uma boa polêmica. Que polêmica é essa? Para uma polêmica boa. A mumificação é o tipo de fossilização que mais preserva o ser vivo. Olha para isso. Ó. Mumificação é a que melhor preserva o ser. Como é isso, prof? Normalmente a mumificação ela vai acontecer em locais ou de baixa temperatura, como aqui esse mamutezinho no gelo, esse mamute bebê, ou você vai ter o caso do inseto no âmbar. O que é isso, prof? Esse âmbar. Imagine que o mosquitinho está lá, por exemplo, parado na árvore, e a árvore derrama aquele líquido, uma seiva, né, amarelada. Aquela seiva, ela engole o mosquito, ele fica todo envolvido por ela, e depois aquela seiva endurece. Na hora que ela endurece, aquele mosquitinho acaba ficando preservado. Então é uma coisa até relativamente comum quando a gente pensa no filme do Jurassic Park. Foi mais ou menos isso daí que aquele velho, o Dr. John, ele tinha, né, naquele cajado que ele andava, aquela bengala. E do outro lado, o mamute. Veja, esses animais, por eles ficarem muito bem preservados, dá para ter um estudo muito mais preciso. Por exemplo, de abrir o estômago desse cara e ver o que é que ele comia naquela época. Olha que interessante. Ou alguns estudos, né, tentando ver o seguinte, como o mamute ele é um animal mais recente e mais preservado por causa da fossilização no gelo, tem algumas pesquisas que estão querendo ver a possibilidade de trazer o mamute de volta à vida. Já pensou? Você andando em mamute no meio da rua, ao invés de andar de cavalo? Que massa! E aí, por fim, o último tipo de fossilização são essas marcas ou pegadas que o organismo ele acabou deixando em um terreno mole e posteriormente virou rocha. Existe uma passagem, por exemplo, ali na África, que até hoje é muito bem preservada, onde se acreditam que ancestrais dos seres humanos caminharam por ali. E aí eu peguei esse print, essa foto e trouxe para vocês. O que vocês estão vendo aí são pegadas de provavelmente hominídeos. Não se sabe ao certo se seriam Homo neanderthalis ou até mesmo Homo sapiens daquela época, caminhando e deixando essa marca. Então, a gente tem essa impressão que basicamente é marca ou pegada que o organismo deixou em algum terreno mole. Prof, como não confundir, por exemplo, com moldagem? Moldagem, você tem ali uma parte do corpo, enquanto que impressão tem mais a ver com pegada, tá? Com um pedaço de corpo que ficou ali registrado.
Tranquilo? E se você gostou dessa aula, dá aquele like maroto, se inscreve no nosso canal, compartilha essa aula com mais alguém. E se ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Muito obrigado, um cheiro e até a próxima. Valeu!